Bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube e do Instagram. Olá, pessoal. Dr. Heleno Lopes, estou de volta para mais uma vez procurar mostrar aos senhores o que é o Brasil de justiça, o Brasil de direito. Hoje é o dia 3 de setembro de 2022. Hoje é sábado. Eu estou aqui na casa do Jairo, meu amigo e irmão, na Avenida da Saudade, no Passaré, em Fortaleza. Eu vou dedicar esse vídeo para você, Rodrigo Constantino, que mora em Miami e é o maior comentarista que eu conheço. Não é o maior, é igual ao Augusto Nunes, ao Guilherme Fiuza, a Cristina Gremel, a Ana Paula Henkel, o pessoal da Jovem Pan, menos o Piterna. Piterna, à espera aquele rapaz, viu? Olha, Constantino, eu quero que você escute o que eu vou dizer e divulgue se você quiser. A história é a seguinte: quem gera a violência no Brasil chama-se Alexandre de Moraes, ministro, hoje presidente do STJ, aliás, do TSE, e também ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso sem nenhuma sobredúvida, porque vou fazer só um resumo bem pequenininho de todas as ofensas que ele faz. Primeiro, pode o ministro do Supremo decretar a prisão do caminhoneiro Zé Trovão? Não. Pode o ministro do Supremo decretar a prisão do Alan Santos? Não. Está lá nos Estados Unidos, e que eu disse muitas vezes que jamais a justiça norte-americana daria extradição, porque a lei norte-americana copia ou é igual à lei brasileira, todas em consonância com o Pacto de São José da Costa Rica e demais pactos que são firmados para os direitos humanos. Não existe crime de opinião na lei brasileira. Esse é um caso. Segundo caso, também o Hélio Macedo, preso na tornozeleira eletrônica, mais de um ano. O Oswaldo Eustáquio, jornalista, o caso mais horrível, mais vagabundo, mais espetaculoso, vamos dizer assim, é o do deputado Daniel Silveira. O Daniel, eu não vou repetir as leis, porque você já sabe, muito batido. Vamos só um resumo bem rapidinho. Artigo 53 da Constituição Federal. O parlamentar não pode ser punido por votos, palavras e opiniões, quaisquer votos, palavras ou opiniões. O Alexandre de Moraes, quando decretou a prisão do Daniel Silveira, ele, para simular, enganar o povo brasileiro, enganar os juristas, mandou expedir um mandado de prisão em flagrante. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 61, diz que, decore isso aqui, 5º e 61 da Constituição, só existem dois tipos de prisão: prisão em flagrante e prisão por ordem da autoridade competente. O resto do artigo é diferente, né? Do dispositivo. Então, mandado é o quê? Ordem de prisão. Então não pode acumular os dois. Mandado de prisão em flagrante. Segundo plano, eu disse aqui que o artigo 53, parágrafo 2º, diz que a prisão tem que ser em flagrante do deputado do senador por crime inafiançável. Parágrafo 2º. E nesse caso aí, ele tem que mandar o auto de prisão em flagrante para o presidente da Câmara Federal, no caso. Não mandou nada disso. Aí, o senhor Arthur Lira, temeroso, porque os seus colegas deputados, todos subordinados ao Supremo, processo e mais processo, remanescente do regime da corrupção do Lula, conseguiu aprovar a prisão sem o auto de prisão em flagrante. Também o senhor Alexandre de Moraes feriu os artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal, que diz sobre o flagrante, com duas testemunhas, com nota de culpa,
os caracteres do artigo 306 e do 302 principalmente. Vamos adiante. Aí, a base é que o crime era permanente por causa do vídeo que estava rodando. Isso aí não existe. O artigo 71 do Código Penal diz do crime continuado. Artigo 71, você pratica o crime hoje, outro amanhã ou depois. Diferentemente do crime permanente, que é aquele que o sujeito vai sequestrado, passa a vida com o sequestrador, chama-se crime permanente. Só cessa a permanência quando é descoberto o crime. Bom, aí vem mais. A Lei de Segurança Nacional, que talvez desse suporte ao Alexandre de Moraes, foi revogada, já estava revogada. Vem a modificação do Código Penal, artigo 359J, dando normas diferentes para a lei revogada. Quem assistiu ao julgamento do Daniel Silveira não observou, eu vou fazer os parênteses aqui, a terceira oportunidade, a segunda, aliás, do Arthur Lira, de revogar essa prisão, de caçar, surgiu quando ele se escondeu lá na Câmara para não colocar a tornozeleira. O parágrafo 3º do artigo 53 diz isso. Tanto é verdade que quem votou a favor da prisão mostrou que foi tudo combinado, constrangimento. Aquela Magda Mofato, deputada federal, foi o espia, o bode expiatório. Bom, vamos lá. Ele, mais uma vez, não cumpriu o parágrafo 3º do artigo 53. Quem assistiu ao julgamento pôde ver a imponência do Alexandre de Moraes, dizendo a aplicação da ultratividade. Essa teoria da ultratividade é a interpretação do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Ele diz lá, uma lei penal nova não pode retroagir a não ser para favorecer o réu. Quer dizer, vai aplicar a pena mais leve. Ninguém viu, isso que eu vou dizer, ninguém viu, eu disse nos meus canais, se é ultratividade para beneficiar o réu, no momento que ele arbitrou fiança para o Daniel Silveira, ele matou a existência do crime. Porque se ele não pode ser preso, se não por crime inafiançável, por que ele arbitrou fiança? Ninguém notou. Aí ele pegou, aplicou aquela pena maluca. Resultado. Vem aí, eu já disse isso aqui, vou repetir. Se a condenação dele é datada do dia 20 de abril, e o julgamento terminou à noite, e no outro dia, no outro dia, 21 de abril, feriado nacional, já tinha o decreto de graça e indulto, prerrogativa só do presidente da República, artigo 82, 84, inciso 12 da Constituição Federal. Olha bem, aí vem esse sabidinho do partido da rede, desse todo mundo. Randolfo disse, é horrível esse rapaz, devia ter vergonha na cara. Ele pega, requer uma ação declaratória de inconstitucionalidade, fica com a Rosa Weber e ela não se manifestou. Veio o senhor Augusto Aras, querendo ficar de permeio a favor de um e de outro, ele tem direito somente a ser dispensado da pena principal. As acessórias não, tem que ser suspensas. Mas está lá no decreto todinho, decreto do Bolsonaro. Mas se não tivesse, a súmula 9 do próprio TSE diz que quando, isso é noção elementar, quando se extingue a pena principal, extinguem-se as acessórias. Agora eu quero dizer mais uma coisa. Aplicaram uma pena de quase 9 anos de reclusão ao Daniel Silveira. A Rosa Weber não colocou em votação, nem podia. Ela tinha a obrigação de indeferir liminarmente essa ADIM, porque é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, regulamentado pelo artigo 734, inciso 12, aliás, 734 do Código de Processo Penal. No artigo 84, inciso 12. Aí
Vejamos mais. O senhor Rodrigo Arthur Lira deu aquela palavrinha de consolo que ordem judicial se cumpre, mas se depende do parlamento, ficou por isso mesmo. Bom, vamos resumir a coisa. Eu acho que tem por aí decreto de convocação das Forças Armadas com poder moderador, artigo 142 da Constituição Federal. Vou dizer por quê. Se amanheceu o dia 21 de abril, já tinha a graça e indulto do Daniel, já estava feito, só foi publicar. E vou dizer por quê. Não pode, eu disse até aqui ontem, o caso do Roberto Jefferson, se ele fosse candidato do lado de lá, com certeza o TSE teria aceito a sua candidatura, porque aquele perdão dele, o indulto, desde 2016, abrangeu todas as penas. O Alexandre continuou fazendo leis penais, leis, tacando multa em cima do Daniel Silveira, após aplicar a multa penal prevista no artigo 49 do nosso Código Penal. E aí diz respeito ao Código de Processo Civil, quando o artigo 833 do Código de Processo Civil, inciso 4, diz que não pode haver bloqueio de penhora de renda familiar. A renda do Daniel Silveira bloqueada é familiar, e da mulher dele também. Resumo, o auto de prisão em flagrante, primeiro, não existiu. Segundo, o Arthur Lira recebeu o ofício dele. Bom, vamos mais adiante agora, bem rapidinho, para ninguém perder muito tempo. Aí, foi ontem, eu vi um vídeo de uma desembargadora dizendo que o Alexandre de Moraes tinha criado um AI-5 para ele. Eu venho dizendo isso há muito tempo. Eu não digo diretamente AI-5, mas ele é o fato gerador da violência. Porque essas duas normas, essas normas finais dele, proibir celular, para não tirar a condição de voto secreto. Meu amigo, o celular é meu, e eu filmo o meu voto, eu posso quebrar o sino do meu voto. Isso aí, eu já feriu o artigo 14 da Constituição Federal, o segredo do voto. Mais outra coisa, dizer que o cara tem que deixar o celular ali e se não entregar o celular não pode votar. Que diabo de lei é essa que o Alexandre de Moraes inventou? Não existe, doutor. O poder legislativo está avacalhado, está de joelhos aos pés da cruz. Essa cruz que ele está colocando no povo brasileiro. Está se vendo, se sente. A revolta do povo é com isso, é só isso. Ora bem, o senhor Augusto Aras ontem, que da onde Machão, quando diz que foi sabotada a PGR, sabotada, não disse quem sabota, mas deu a entender que um dos sabotadores é o pastor Silas Malafaia. Ele só o pastor, mais de 200 notícias crimes, representações, nós temos um corpo de servidores, vou examinar se está tudo conforme. Não, seu Augusto Aras, não, seu Augusto Aras. O senhor tinha que pegar esse monte de representações, botar num só processo e mandar para a Polícia Federal investigar. Olhe bem, para investigar os crimes dos ministros que estão corporativamente aceitando tudo que o Alexandre de Moraes faz. Por que isso? Não, porque essa prerrogativa de perguntar, botar no plenário do Supremo para dizer se pode abrir um inquérito ou investigação contra o ministro, isso é coisa velha. Velha porque já se sabe que até o Toffoli votou a favor dele para não ser investigado. Então o delegado de Polícia Federal que mande para o plenário do Supremo dizer se aceita ou não a investigação. Se ele fizesse isso, como um bocado de vezes, 1, 2, 3, 10, 20, 50, aí equilibrava moralmente o Brasil. E nós estamos de calça na mão,
por causa dessa inércia que eu venho dizendo há muitos anos do senhor Augusto Aras, aliás, que eu critiquei a nomeação dele, não porque foi fora da lista tríplice, mas porque ele deu logo a entender que não era muito bom para o Brasil. Deu a entender. Porque quando ele disse que ele advogava porque tinha direito à adquirição da Constituição, onde é que está escrito isso? Se a Constituição é o nascedor de todas as leis, se a Constituição Federal recepciona determinadas leis e outras que não são recepcionadas não podem ser apreciadas, aplaudidas, nem praticadas, nem aplicadas. Mas isso ainda tinha a lei complementar 05/1981, cujo artigo 24 já proibia o promotor, o Ministério Público, até dar consultoria jurídica como advogado. Proibia, 81. Vamos adiante. Aí eu, vendo esse negócio do Augusto Aras, eu lamentei, porque se ele quer dar uma de machão, ele faça cumprir a Constituição Federal. Se o Arthur Lira, se o Rodrigo Pacheco não querem cumprir a Constituição, o senhor Augusto Aras, com uma equipe monstruosa de procuradores, de assessores e tudo, podia, cada vez que ele requeresse um inquérito em cima do ministro desse, aí ia equilibrando, porque a Globo tinha que transmitir, que é uma tristeza, você que ouvir a Rede Globo, é uma tristeza constante. Ouvir esse Fábio Pitelo, que é o maior palhaço da Jovem Pan. Ele, essa Amanda Klein, quem é mais? Eu achei bom quando ele deu aquele esparro na Vera Magalhães. Porque como essa mulher, diariamente escuramando o Bolsonaro, ele tem um saco de filó, porque eu disse saco de filó. Rodrigo Constantino, eu quero dizer a você que eu fico magoado porque o que nós vemos agora, mesmo esse caso da Argentina, querem atribuir, porque o cara é brasileiro, não foi o Bolsonaro, ele é bolsonarista, quando se sabe que a Argentina está no mar de lama. Agora, dois pesos, duas medidas. Tira o vídeo da Michele Bolsonaro com o presidente, a pedido da Simone Tebet, que não pode ocupar mais do que o tempo normal. Isso é censura, isso é limitação do direito de falar. Porque se eu tenho tempo, essas regulamentações importantes não existem. Se eu tenho tempo, eu posso ceder meu tempo a fulano e ficar os dois. Ou então só a minha mulher, eu cuido do lado dela, a mulher dele, rapaz. Outra mais, tira o vídeo do Bolsonaro com os embaixadores. Embaixadores podem ser convocados pelo presidente da República, não foi como candidato, porque é prerrogativa dele, artigo 84, inciso 13 da Constituição Federal. Provas ilícitas, essa prisão não, esse bloqueamento dos bens e contas bancárias dos empresários é a coisa mais horrível que tem. Por que horrível? Primeiro, porque o site que divulgou, o site Metrópole, é a esquerda. Segundo, conversas privadas sem quebra de sigilo, de sigilo, porque o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal garante o sigilo. Quanto mais que são conversas privadas. E outra, dá uma opinião, o Lula assumindo e me dá um golpe, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é um ladrão desse, um larápio desse, não pode assumir o governo brasileiro. Não pode. Não pode. Agora, eu acho que está pronto o poder moderador, para o Daniel Silveira, pelo menos, para obrigar o TSE a escrever para o mandato concorrer às próximas eleições, porque o presidente vai ficar desmoralizado. Não é o candidato, é o presidente da República. Não é, isso é horrível. E vai lá, senhores, poder moderador, é como se fosse um poder mesmo. Aí publica no Diário Oficial, tem o decreto, tem uma medida liminar, vai um oficial do Exército ou da Marinha da Aeronáutica cumprir, está aqui seu ministro-presidente do Supremo, risca aí o nome do Daniel Silveira desse processo.
Porque eu acho o seguinte, já deveria ter acontecido isso. O nosso Bolsonaro é tolerante quando ele aceita, o nosso Bolsonaro é tolerante quando ele aceita tudo isso, que o poder moderador devia ter sido convocado naquele dia 7 de setembro, no outro dia, mas ele foi na onda do Michel Temer. Agora o Alexandre de Moraes fica alisando o ministro da Defesa, passando conversa para poder... Mas ele sabe que ele não pode criar leis, é proibido, só que pode legislar no Congresso Nacional, rapaz. Não pode. Constantino, eu vou ficar por aqui, vamos ver, porque não houve sabotagem, não houve. O Augusto Aras, ele se sente sabotado e atribui o pastor Silas Malafaia uma coisa que ele está exercendo o seu direito de peticionar. É um direito de todo cidadão. Alexandre Moraes, toma nota dos discursivos que ele está infringindo. Artigo 5º, incisos 4º, 6º, que é a liberdade de culto e de crença religiosa. 9º, que é a liberdade de expressão, comunicação, independentemente de censura. Incisos 54, 55 da Constituição Federal. Inciso 56 também do artigo 5º, que é o uso de prova ilícita em autos ou papéis, que é proibido, fere o artigo 220 frontalmente, fere os artigos 127 a 129, que são as prerrogativas do Ministério Público, fere normas e mais normas do Código de Processo Penal, especialmente com relação ao flagrante, artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal, 734, fere o artigo 84, inciso 12 e 13 da Constituição Federal. Quer dizer, nós não podemos... O cara, artigo 14, os símbolos, ele vai terminar proibido. Você não pode ir de camisa amarela para a sessão eleitoral. Você não pode ir de camisa verde, nem verde e amarela. Vai terminar proibido. Constantino, eu não quero perder muito tempo, só agora atender um espectador que me pediu mais uma vez para eu falar sobre o direito da mulher na união estável. Eu sou o doutor Heleno Lopes, olha bem, Fortaleza, eu tenho 82 anos de idade, desde o dia 25 de maio de 1964 eu tenho cegueira bilateral, tenho visão apenas para deambular, advogo ainda, vou fazer 60 anos de exercício da profissão desde o tempo de estudante, antes do meu problema de vista. E todos os dias com você, dê um abraço do Augusto Nunes, do Vitor Brown, da Ana Paula Henkel, mas não abraço o Pitério não. E esse chato também desse tal de Diogo Fel, sei lá o nome dele, tal Diogo, é horrível. Dê um abraço do Serrão, que é bom, do Paulo Matias, né? Esse pessoal é ótimo. Agora, cuidado que naquele programinha da Catiúcha, Souto Maior, ali tem um pessoal que não é muito correto não, viu? Tá certo? Eu também quero dizer que eu sou Bolsonaro, que nunca deixei de votar, e eu sou talvez o mais sofrido de todos os cidadãos com essa horrível posição de um ministro que é o fato gerador de toda a violência do Brasil. E vem mais, dia 7 de setembro está aí. Vamos, de verde e amarelo para as ruas, viva a democracia! Bom, aquele caso que eu estava contando agora. A mulher, ou o homem, a união estável, prevista no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, ela é regida pelos artigos 1723 a 1726 do Código Civil. O artigo 1725, ele diz que o regime da comunhão parcial de bens, que é do casamento, serve para a união estável, podendo, tal como acontece em casamento, os unidos, né, assinarem o regime da separação total de bens. Se tiver um deles mais de 70 anos, é lógico que o regime é da separação legal de bens. Agora, veja o seguinte, meu conselho, faça uma escritura de união estável, particular ou pública, para garantir o seu direito, especialmente a mulher. E coloque lá, se o cara for servidor público, você coloca lá
que você tem o direito de 15% de alimento em vida, tal, embora você não receba. Porque se ele morrer, vamos para o artigo 217 do Estatuto do Servidor Público Federal. O cônjuge divorciado, ou seja, o companheiro separado ou a companheira, só tem direito de receber a pensão deixada pelo falecido marido ou companheiro se tiver pensão alimentícia da folha de pagamento. Se a pensão é de 15% em vida, passa a ser a totalidade depois do falecimento. Só que se o companheiro ou marido, ex-marido, tiver contraído união estável com quem quer que seja casado de novo, a pensão é dividida para as duas mulheres. Artigo 217, 1, 2 e 3 do Estatuto do Servidor Público. E cuidado também, os bens, se você está em união estável ou casado, tranquilo pelo regime da comunhão parcial de bens, o cara tem 2, 3 apartamentos durante a vigência do casamento com união estável, você, cônjuge sobrevivente, vamos dizer a mulher, é herdeiro ou herdeira do companheiro do ex-marido, do falecido, em igualdade de condições com os seus descendentes. Igualdade assim, se o cara deixou um filho, você recebe a metade da pensão, a metade dos bens. Bens particulares, porque você é herdeiro dos bens, você não é meira, mas você é herdeiro da metade. Se tiver 2 filhos, é 1/3 para cada um, para companheiro mulher, e 1/3 para cada filho. Se tiver 4, 5, 6 filhos, cada filho recebe 75% são divididos para os filhos e o cônjuge sobrevivente e o companheiro sobrevivente recebem a mínima pensão, tem que ser de 20, aliás, a mínima participação nos bens. O quinhão deve ser igual ou inferior, não podendo ser inferior a 25% da totalidade dos bens particulares. Se você fez união estável com um cara, ele tem 2, 3 apartamentos, conseguiu mais bens, você é mereira dos apartamentos ou dos bens comprados depois da união estável do casamento, e você é herdeira dos bens anteriores ao casamento. Do jeito que eu disse, que uma mulher, vamos tratar a mulher, mas é o homem e a mulher. A mulher, ficando viúva, ou companheira viúva, ela herda até, no mínimo, 25% dos bens anteriores ao casamento ou união estável do falecido. Ela herda metade dos bens adquiridos, não ela é meia. Ela é meia dos bens adquiridos durante a constância da união estável ou do casamento. Ela aí envolve 2 condições, uma de meia e uma de herdeira. A diferença é muito simples, que ela sendo meia, ela não paga ITCD, causa-morte sobre a sua ameação, mas ela vai pagar sobre o quinhão hereditário dela se os bens anteriores ao casamento forem partilhados. Então, em resumo, é isso que está lá no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigos 1723 a 1726 do Código Civil. Tudo combinado com as regras dos artigos 1300, 1600, 1639, e vamos um bocado de artigo para frente com a regulamentação principal no artigo 1659, especialmente 1 e 2, tudo do Código Civil. Bom dia, Constantino, dê um abraço para o pessoal todo lá, e lembre-se, nós precisamos do poder moderador, que é o Instituto Constitucional, artigo 142, para que as Forças Armadas não deixem desmoralizar o decreto de graça e indulto do presidente da República, Paulo Daniel Silveira, porque ele deveria ter decretado isso para o Roberto Jefferson, porque tanto todo mundo aprende que morreu a pena principal, morrem todas as penas acessórias, quanto está lá também na súmula 9 do TSE. Extingue-se a pena principal, com ela extinguem-se as acessórias. Quanto mais que o decreto do presidente, é claro. Bom dia,
Passo esse vídeo também para o nosso amigo Augusto Nunes, dê um abraço dele, José Maria Trindade, no Serrão, no Vitor Brown, no pessoal que faz o programa Pingos nos Is, pela nossa querida Jovem Pan. Desculpem que eu também sou jornalista, sou radialista, mas eu sou essencialmente advogado. Advogado que eu enxergo os olhos dos outros. Bom dia, meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999453883. Curtam, compartilhem, eu agradeço. Mandem o seu gostei e o seu não gostei. Bom dia e até segunda-feira.